Olá, meus amados. Estamos começando mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi. E é um momento de estarmos juntos aprendendo da palavra de Deus. Estamos iniciando um estudo do livro de Jó, e uma vida de um homem chamado Jó. Mas antes de nós irmos para o estudo, eu quero convidar você a estarmos orando. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, louvado seja o seu nome, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente, o Senhor está no meio de nós. Peço agora, Senhor, a tua sabedoria, o teu entendimento para esse estudo, Deus, que o Senhor possa falar no coração de cada um dos nossos ouvintes, Senhor, e que nós possamos compreender e entender, Senhor, o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Pai, usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, Pai, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém. Amém, queridos? Então, como eu falei, nós somos da Primeira Igreja Batista em Cajubi, estamos estudando o livro de Jó, né? Trabalhando o livro poéticos, os livros poéticos. Quando nós começa a estudar o livro de Jó, entendemos que parece que o livro de Jó não é um livro poético, e sim é um livro de tipo lamentações, por tantas coisas ruins que acontecem na vida de um ser humano, né? Na vida de Jó, né? Praticamente. Mas algumas coisas a gente vai entender nesse estudo de hoje, né? Uma vida de um homem chamado Jó. Para nós entender qual é o objetivo desse estudo de hoje, precisamos saber e compreender que, muitas vezes, o Senhor permite que seus servos enfrentem momentos difíceis, mas Ele nunca abandona os seus. Saber compreender que o sofrimento atinge tanto os bons como os maus. Precisamos saber e ser exemplo de fidelidade, de confiança e dedicação ao Senhor. Esses são os objetivos do estudo de hoje, os objetivos do livro de Jó, do primeiro estudo do livro de Jó, que chega até nós. O texto áureo, o texto principal do estudo de hoje está em Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz assim: Eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o texto principal do estudo de Jó. O texto que nós acabamos de ler, Jó capítulo 1, versículo 21, ele dá um relato, né? Que nós viemos nu e voltaremos nu. O Senhor que nos deu, o Senhor tirou. Mas precisamos entender que como que é o livro de Jó? Uma visão panorâmica do livro de Jó. E nós vamos entender alguma coisa, que o livro de sabedoria e poéticos, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, que são esses livros que nós vamos estar estudando, cada aula vai estar falando alguma coisa desses livros, uma fonte de inspiração e estímulo para os embates da vida presente. Os tempos em que foram escritos, né? Qual foi o tempo que foi escrito esses livros?
estão inseridos em todo o contexto da história do povo de Israel, desde os tempos da formação inicial com Abraão até o fim dos livros poéticos que foram o Antigo Testamento, num período que encontra entre anos 2000 a 400 a.C. Então, essa é uma visão panorâmica do livro de Jó, né? Outra coisa que nós precisamos entender, alguns relatos, né? Relatos do livro desse livro, o período inicial da era patriarcal, mesmo antes de Israel se tornar uma nação, isso já está relatado lá no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: e tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Então, mesmo antes de Israel nascer, de ser formado, Jó já existia. E ele era um dos maiores ali na região, na região do Oriente. Uma sugestão, quem escreveu esse livro, né? Não há evidência interna da autoria local, data em que foi escrito. A sugestão da autoria é o próprio Jó, ou ele é um dos amigos de Jó. Pode ser também Moisés ou Salomão. Não tem nenhum relato de quem exatamente foi. O tema principal do livro de Jó é a misericórdia de Deus e como nós devemos sempre depender dele. Esse é o tema principal do livro de Jó. A divisão, né? Como está dividido? O livro de Jó está dividido em 3 partes, né? A primeira parte é prolongado do livro e a aprovação de Jó, né? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 2. A segunda divisão está no diálogo acerca do sofrimento de Jó, que vai do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó. E a terceira divisão é os desafios do Senhor ao servo Jó e suas bênçãos, que vai do capítulo 38 até o 42. Então, praticamente o livro de Jó é dividido em 3 partes, essas partes que eu falei, e temos algumas características marcantes no livro de Jó. Primeira característica marcante do livro de Jó, que Jó era um homem íntegro, correto e que temia o Senhor. O versículo 4 e 5 do capítulo 1, ele descreve que procurava Jó em sempre obedecer com muita dedicação e cuidado para com seus filhos não desagradasse ao Senhor. Olha que fala no versículo 4 e 5 do capítulo 1 de Jó. Diz assim: os filhos dele iam às casas um dos outros e fazia banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs e comeram, beberam com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e sacrificavam. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Jó pensava que seus filhos podiam pecar, blasfemar, então ele sempre fazia um holocausto em sacrifício à vida dos seus filhos. Os filhos de Jó sempre viviam em festa, como o próprio texto relata. Então Jó pensava: pode ser que meus filhos
tenha pecado ou blasfemado. Isso era uma demonstração do seu cuidado ao servir, né? Em servir integralmente ao Senhor. Jó tinha muito cuidado. Jó ele temia muito a Deus. Jó era um homem íntegro e reto aos olhos de Deus. Por isso que nós temos essa formação, né, esse aspecto. E o primeiro aspecto que nós podemos tirar do ensino de Jó está no versículo 9 do capítulo 1, que diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Satanás desconfiava da integridade de Jó. E Deus permitiu que Jó fosse aprovado. Deus permitiu que o diabo, Satanás, tocasse na integridade, em sua integridade. Mas Deus preservou a sua vida, pois ele era fiel, independentemente dos bens que ele tinha alcançado, não. Jó era fiel a Deus. Então esse é o primeiro aspecto, a permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, porque Deus confiava, Deus sabia quem era Jó. E Jó confiava em Deus. Esse é o primeiro aspecto. Essa permissão foi exposta por Deus. Talvez você teve alguma experiência em que Deus permitiu que você sofresse, um sofrimento fosse alcançado na sua vida. Uma perda de emprego, problemas de saúde, injúria, perda de familiares, tantas coisas podem ter acontecido. E qual foi a sua atitude? Como você lidou com esse tipo de situação? Você confiou em Deus? Você deixou Deus agir na sua vida? Ou você desistiu, você abandonou? Muitas vezes o Senhor permite que seus servos enfrentem momentos difíceis, mas Ele nunca abandona os seus. Ele sempre preserva, cuida e abençoa. Nós precisamos confiar em Deus. Acontece que muitas vezes nós não confiamos em Deus. Muitas vezes nós jogamos a toalha muito rápido, nós abandonamos o barco muito rápido, nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos. E precisamos confiar em Deus, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. E para nós refletirmos alguma coisa interessante, se Deus fizesse com você o mesmo teste que Ele fez com Jó, observe o meu servo, observaste o meu servo, Marcelo, Maria, João, e Satanás dissesse: será que Marcelo, Maria ou João teme a Deus sem intenções? Qual seria o resultado desse teste? Deus estaria acima de qualquer posse ou qualquer membro da sua família? Será que se acontecesse isso, um teste com você, qual seria a sua atitude? Você ia confiar? Será que a palavra sairia: esse meu servo íntegro e temente e correto? Qual seria
a resposta. O segundo aspecto aqui, que nós podemos entender e compreender no ensino de Jó, está no versículo 13 a 19 do capítulo 1, que diz assim: Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó e disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando, junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio um outro mensageiro e disse: Fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os servos, destruiu todos eles. Só eu consegui escapar dessa situação para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio um outro mensageiro e disse: Os caldeus se desviaram em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e prostrou-se à terra e adorou. Este é o segundo aspecto do livro de Jó. As más notícias abalam a fé do servo Jó. Nós podíamos pedir, nós narramos aqui essas notícias, essas más notícias. As más notícias sobre os seus bens e seus filhos, os filhos de Jó. Mas precisamos destacar qual foi a atitude de Jó no versículo 22 do capítulo 20, onde seu servo disse: Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Esse é o segundo aspecto. Mas nós podemos tirar algumas coisas interessantes aqui. As notícias de coisas ruins que tenha recebido, qual foi a sua atitude? Quando alguma situação, catástrofe, chega até você, qual é a sua atitude? A sua atitude é de abandonar, cair? Ou a sua atitude é de confiar no Senhor? Qual é a atitude que você tem? Qual é a atitude que pode ficar na sua mente? A sua atitude é de confiança em Deus ou confiar em homens? A nossa confiança tem que estar em Deus. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. E nós confiamos em Deus. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto que nós podemos aprender do ensino de Jó é que
Jó é um exemplo a ser seguido. E nós podemos contemplar as frases que nós vamos falar aqui, que você está vendo. Satanás pode usar pessoas para me induzir à perda dos princípios morais. Princípios morais absolutos, mas eu não vou ser abalado. Satanás pode me afligir com doença, mas não pode me tirar a minha vida. Posso perder bens materiais, mas quem me fortalece é Deus. Posso ter conhecimentos culturais, mas é Deus que me dá a sabedoria. Satanás pode tentar me destruir com difamação alheia, mas jamais vai me tirar da rocha que é Cristo Jesus. Jamais me desviarei da verdade, mesmo que as consequências podem chegar até a minha vida, mas não pode me desanimar. São algumas atitudes, alguns exemplos a ser seguidos nesse aspecto de ensino que Jó passa para nós, que eu e você podemos aprender, que eu e você podemos ter no nosso dia a dia. E algumas dicas para os nossos dias atuais, né? Alguns alertas. Muitos têm deixado a fé de lado e voltado para o materialismo. As coisas materiais têm recebido um valor maior do que deveria ter. Deus fica reduzido em importância, servindo só para assuntos espirituais. Aqui, nessa dica, é algo interessante, as prioridades invertidas. Algumas pessoas estão invertendo as suas prioridades. A primeira prioridade na minha vida, na sua vida, tem que ser Deus. A segunda prioridade é família, esposa, esposo, filho. Terceira prioridade é emprego, a empresa onde você trabalha. A quarta prioridade é a igreja. Tem pessoas que colocam a prioridade invertida, coloca o emprego em primeira prioridade. Tem pessoas que colocam a família, a esposa, em primeira prioridade. Não, a primeira prioridade minha e sua tem que ser Deus. A segunda prioridade minha e sua tem que ser a família. Terceira prioridade, no meu caso é a igreja, porque é o meu local de trabalho, mas a sua é onde você trabalha. E quarta prioridade é a igreja, servir a Deus. Aqui, podemos entender também que Jó, com sua fidelidade, confiança e dedicação, busca de não pronunciar palavras ou atitude que desagradassem ao Senhor. É um exemplo a ser seguido por todos os cristãos de hoje. Um exemplo a ser seguido que nós devemos seguir. Que nós possamos seguir o exemplo de Jó. Um homem íntegro e reto aos olhos de Deus. E a avaliação que nós podemos tirar nesse estudo de hoje é a vida de um homem chamado Jó. A proposta do estudo de hoje é a soberania de Deus no conhecimento, tanto nos ganhos quanto nas perdas. O ponto forte aqui é confiar em Deus. E aonde nós precisamos fortalecer, eu preciso me fortalecer, é continuar confiando em Deus. Confiar na promessa de Deus para a nossa vida. Confiar em Deus em tudo, em todos os momentos, em tudo que Ele tem feito. É confiar,
é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Você tem deixado Deus trabalhar? Você tem confiado em Deus? Esse é o estudo que hoje nós estamos terminando. Estudo do livro de Jó. Uma vida de um homem chamado Jó. Precisamos confiar em Deus. Em todas as circunstâncias. Em meio às lutas, em meio às vitórias. Confiando em Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar muito nesse estudo. Fica conosco aí. Semana que vem nós temos o segundo estudo, né? Vamos continuar ainda estudando o livro de Jó. Que Deus possa te abençoar ricamente. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.